Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos que foi uma ideia do Hamilton e tem por objetivo fazer a leitura das obras do Bert e também das obras que têm a ver com constelação familiar, com direito sistêmico. Atualmente nós estamos lendo, nosso grupo está lendo esse livro aqui, Olhando para a Alma das Crianças, do Bert. Lembrando que essa ideia do Hamilton, essa ideia original do Hamilton, maravilhosa, no começo ele convidou o Renato, a Alice, para fazerem a coordenação desses trabalhos. E agora, nessa nova fase, nós estamos aí com a coordenação do Marcos, do Renê e do Osvaldo. E hoje estamos aqui, seremos acompanhados pelo nosso querido Marcos Castro. Marquinhos, desde já receba a nossa gratidão, nosso carinho pela sua presença aqui nesse grupo. E sem mais delongas, eu te passo a palavra. Eu agradeço. É muito bom sempre estar aqui com vocês para a gente fazer essa leitura e crescer juntos, né? Então, como você bem disse, Larissa, um acompanhamento, assim, que a gente possa ler e sentir tudo que esse livro do Bert e tantos outros trazem para nós, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E aí podemos ler. Página 59, complemento. Heber, gostaria de dizer mais uma coisa sobre essas constelações. Elas atuam através da imagem. Qualquer tentativa de explicação destrói a imagem. Falar sobre isso retira a força da imagem. Nós a deixamos como é. É uma imagem da alma, das profundezas da alma. Quando chegamos com a razão e saímos interpretando tudo, a alma se retrai. Quando relembramos tudo que veio à tona hoje, que profundidade da alma, em que emaranhamentosos indivíduos estão presos. Quão grande é cada família em suas particularidades. Com tudo o que ocorreu ali. Quando entendemos isso, nós tornamos humildes. A partir dessa humildade, podemos lidar bem mais facilmente com destinos pesados, também com aqueles que têm um destino pesado. Serenos, confiamos em forças maiores. Para concluir, contarei mais uma pequena história. Não sei por que a escolhi, mas irá servir para alguma coisa. A história é a seguinte. História, o caminho. O filho vai até o velho pai e pede: Pai, me dê a sua bênção antes de partir. O pai diz: Minha bênção será lhe acompanhar numa parte do caminho da sabedoria. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram uma montanha. Quando chegaram ao alto, a tarde caía, mas a paisagem estava banhada em luz por todos os lados, até o horizonte. O sol se pôs, e com ele se foi o esplendor. Caiu a noite. Contudo, quando escureceu, as estrelas luziam. Cleusa, deixa eu só te pedir para parar um pouquinho. Eu não sei se a Larissa está aqui. O Renê havia me falado que ficou uma pergunta, agora que eu lembrei, sobre adoção. Alguém sabe qual foi a discussão ou se isso ficou em aberto? Assim, ele me disse alguma coisa que perguntaram sobre o direito alemão. Eu não saberia dizer sobre o direito alemão, mas eu não sei bem só isso. Bom, eu não sei se a Larissa anotou. Era sobre como funciona a coisa de adoção na Alemanha. Se os avós, os mais velhos, podem adotar. E a Larissa, ela voltou. Ela pode complementar isso. Foi isso que o René me passou. Assim, eu não tive oportunidade assim de fazer pesquisa no direito alemão para saber, e eu só não sei se ele respondeu essa pergunta ou se ainda ficou alguma coisa, Larissa. Ficou algo para hoje?
ele deu uma olhada, ele fez uma pesquisa e me mandou aqui umas informações. Você quer que eu veja aqui? Nós vamos começar com outros assuntos aqui, assim, não é? Então, eu lembrei agora, se você quiser compartilhar o que ele trouxe, eu não sei se quem fez a pergunta está com a dúvida, né? Depois, se não tiver aqui, pode acompanhar também. Ele mandou, deixa eu fazer o seguinte, que ele mandou um áudio. E daí, se a gente puder na pausa seguinte, porque eu vou escutar, porque foram 2 áudios e eu não estou lembrando muito bem, já estou com assuntos misturados aqui dessa conversa. Ah, tá ótimo, tá Aí ótimo. eu escuto o áudio para a gente trazer aqui os pontos que ele pesquisou. Pode ser assim? Pode, perfeitamente, claro, sem problemas. Obrigada. E essa introdução aqui, então, só para a gente voltar, né, acabei saindo um pouquinho assim por conta disso. Essa introdução que o Bert faz aqui, ela é bastante significativa assim para todo o trabalho da constelação familiar, né? Porque quando ele fala assim de trabalhar com essas imagens e deixar que essas imagens atuem na alma, esse assim é esse verdadeiro espírito, porque muitas vezes o que acontece assim é que as pessoas saem da constelação familiar e falam, eu não entendi nada. Já tiveram essa sensação assim, né, de estar na constelação, participar e falar, não entendi nada. E quando isso acontece, eu falo, ótimo, ótimo, que bom, assim, porque é muito melhor do que aqueles que saem assim, não, agora eu já entendi tudo, e já restringem ali aquele movimento, né? Porque esse movimento continua atuando por muito tempo. Então o Bert vem trazer assim, olha, é uma humildade nossa também, quando a gente deixa essa razão de lado, deixa esse querer entender e se entrega para essas outras forças de uma forma serena, confiar nessas forças maiores. Então, esse complemento que ele fez aqui, até porque nós estamos lendo um livro que é Olhando para a Alma das Crianças, e temos então muitos casos, né, que são levados aqui pelos pais, né, ou pelos cuidadores, pais biológicos ou adotivos, e são situações bem difíceis. E algumas delas, assim, nos toca profundamente, porque estamos falando do destino de crianças. Mas o como é, assim, essa postura também do constelador de confiar naquilo que se apresentou e confiar nessa força maior que atua, sem querer intervir para salvar. Então, eu só queria ressaltar um pouco isso, nesse complemento, para que a gente também entre nessa postura durante a nossa leitura. Podemos continuar, Cleusa. Ó, meu microfone que está dando um eco, ou eu estou escutando alguma coisa no fundo? Vocês estão escutando? Então podemos seguir, Cleusa. Consequências de um estupro. Hellinger para uma mulher. Agora é a sua vez. Qual é a questão? Mulher. Eu fui adotada. Nasci em 1947. Fiquei 4 semanas com minha mãe biológica. E minha adoção foi autorizada 6 meses depois. Há 3 anos procurei minha mãe biológica e a encontrei. Tenho um meio-irmão e uma meia-irmã. Há 3 anos descobri, a partir dos meus arquivos, que sou fruto de um estupro. Em meus arquivos consta que minha mãe foi estuprada por 2 policiais poloneses em abril de 1946. Ninguém nunca falou comigo sobre meu pai. Tampouco pensei nele por quase toda a minha vida. Hellinger, isso basta. Certa vez, alguém me disse durante um curso, sou o fruto de um estupro. Eu lhe disse, para você foi uma bênção. Mulher, sim. Hellinger para o grupo. Devemos ver isso dessa forma. Uma vez conduzi uma constelação na Holanda. Uma pessoa disse, minha avó foi estuprada por 9 russos. Então coloquei esses russos juntamente
com o avô. O avô não olhava para a mulher. Ele olhava para longe, provavelmente para seus camaradas mortos. Sua mulher se colocou ao lado dos estupradores e disse: pelo menos eles olham para mim. Helen, farei uma constelação simples. Preciso de 2 policiais e de representantes para ela e para sua mãe. Helen posiciona a mãe da mulher diante dos 2 policiais e a filha um pouco de lado. A mãe está de pé, de punhos fechados. Um dos policiais lhe estende a mão. A mãe vai lentamente até ele e segura sua mão que está estendida. A filha se coloca ao lado dela. O policial a abraça com a mão direita. Então, eles se abraçam e ela encosta a cabeça no ombro dele. Ela acaricia seu rosto e os 2 se abraçam afetuosamente. A filha recua, assim como o outro policial. A mãe se coloca atrás desse policial e ele a abraça por trás. O outro policial se ajoelha diante deles e chora alto. Helen para a mulher. Como você está? Mulher. Bem. Helen. Para onde vai seu olhar? Mulher. Para o pai. Helen. Quem é ele? A mulher aponta para o policial que está chorando no chão. Ele. Helen. Ok. Vou parar por aqui. Para o grupo. Coisas estranhas vêm à tona. Para a mulher. Como você está? Mulher. Estou bem. Helen para o grupo. Quem é capaz de penetrar os segredos do amor? É muito importante que saibamos uma coisa. A mãe que rejeita o homem, rejeita o filho. Para a mulher. É por isso que ela se deseja em você. E como você se cura? Tomando seu pai em seu coração. Você é uma parte dele. Tudo bem? Podemos parar por aqui? Ok. Criança deficiente. Helen para o grupo. Continuarei o trabalho agora. Para a mãe de uma criança deficiente. O que há com a criança? Qual é a sua deficiência? Mãe. Do ponto de vista médico, é um distúrbio metabólico congênito, com expectativa de vida curta e sem chance de cura. Hélio. Com quantos anos está a criança? Mãe. 10,5. Hélio. É menino ou menina? Mãe. É menina. Martim. Hélio. E o pai? Mãe. Nós nos separamos há 7 anos, mas nos revezamos para cuidar do filho a cada fim de semana. Ele se dedica inteiramente a ele, dá apoio total a ele e a mim. Sempre esteve ao nosso lado durante todos esses anos. Helen, o que lhe oprime no momento? Mãe, eu tenho fases de consciência pesada por ter entregado a criança ao orfanato. Isso é recorrente. Sei que ele está bem, mas não consigo parar de pensar nisso. Helen, acho que contei uma história sobre uma mãe cujo filho deficiente estava em um orfanato em meu livro. O essencial é sim. Na época, isso me comoveu muito. Vamos olhar para isso agora. E eu já vou colocá-la na constelação. Fique ali. Helen escolhe um representante para o menino deficiente e pede para que ele se coloque diante dela. O menino deficiente se coloca diante de sua mãe. Após um instante, Helen escolhe um representante para o seu pai e o inclui na constelação. O pai olha para o menino, a mãe recua. Então o pai dá alguns passos para frente, aproximando-se do filho. Estende sua mão direita e acaricia sua bochecha. Depois retira a mão, vai lentamente para o chão.
Estende as mãos e olha para o chão. O menino também vai para o chão. Ajoelha-se diante do pai e faz o mesmo movimento. A mãe chora. Então o pai estende a mão até a cabeça do menino e a acaricia longamente. Ele continua olhando para o chão. Helen para a mãe. Sabe o que isso significa? Mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Helen, o que houve na família do homem? Mãe, o avô do Martim perdeu um irmão muito cedo. Fora isso, não sei de mais nada. Helen, há algo poderoso atuando. Ela balança a cabeça. Helen, de onde vem a doença? É hereditária? Mãe, é uma doença hereditária de ambos os lados, um defeito genético. Helen, do seu lado e do lado dele? Mãe, sim, de ambos os lados. Hellinger pede que ela se ajoelhe diante dos dois. O pai puxa o filho com mais força para si. Sem erguer-se do chão com o filho, ele estende uma mão para a mãe, que a toma. O pai puxa o filho para ainda mais perto. Ele olha para o pai. Então a mãe também acaricia a cabeça do menino, mas retira a mão de volta. O pai se ajoelha. Ambos acariciam as costas do filho, enquanto se abraçam com a outra mão. Após alguns instantes, o homem acaricia o rosto de sua mulher com uma das mãos, e ela apoia a cabeça no filho. Todos estão ligados entre si em um profundo amor. Helen, acho que posso parar por aqui. Helen para a mãe. O amor, incorporado ao dever, a partir da realidade, possui uma enorme grandeza e força no final. No amor convencional, não há algo tão profundo assim. Vocês dois devem ficar juntos novamente. Os sentimentos de culpa dificultam isso. Como sempre, sigam o caminho. Isso será bom. Tudo bem? Ok, tudo de bom para vocês. Helen para o grupo. Vou contar uma pequena história. Um discípulo foi até o mestre e disse: diga-me o que é liberdade. Que liberdade? Pergunta o mestre. A primeira liberdade é a insensatez. Ela se assemelha ao cavalo que, relinchando, arremessa o cavaleiro, mas depois sente o seu pulso ainda mais seco. A segunda liberdade é o arrependimento. Ela se assemelha ao timoneiro, que após o naufrágio permanece nos destroços ao invés de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Infelizmente, ela vem depois da insensatez e do arrependimento. Assemelha-se ao caule que balança ao vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. O discípulo perguntou: isso é tudo? O mestre respondeu: algumas pessoas acreditam buscar elas mesmas a verdade de suas almas. Entretanto, a grande alma pensa e procura através delas. Assim como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, pois está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que lhe permite pensar concede, às vezes, certa liberdade de movimento. É como um rio que carrega o nadador que se deixa levar. Ela o carrega até a margem, unindo sua força a dele. Ok, Cleus, vamos parar um pouquinho. Essa parte que nós estamos lendo agora são relatos, né, de constelação. Aí eu só queria comentar com vocês, assim, como o Hellinger, ele não permite acompanhar uma vítima, né, que a pessoa permaneça nesse estado de vítima. Aí se a gente for olhar nessa primeira constelação, essa consequência de um estupro, veja que a pessoa vai dizendo assim, olha, vai contando a história, eu fui adotada,
Aí depois eu descobri que minha mãe foi estuprada e logo o Bert interrompe esse movimento dizendo, para você isso foi uma bênção. Então, o Bert, ele sempre nos ensinava assim, como não entrar nesse grande coro, nessa lamentação, né? Nessa postura de que está ali para acariciar algo que não leva a nada, que só encoraja essa postura de vítima. Apenas com essa frase, ele tira essa mulher imediatamente de uma possível condição de vítima, se é que era por aí que ela queria levar. Né? Então, o Bert, a presença dele sempre muito forte. E chama muita atenção, né? Porque nós também temos que estar atentos para a nossa postura no dia a dia. Porque facilmente, se você não estiver centrado, você morde a isca. Você se deixa ser levado. Especialmente para os operadores do direito. Né? Então, veja que nós temos defensoras, né, que estão aqui, nós temos os advogados, nós temos os servidores, estão aqui, e o tempo todo essa isca é lançada. Então, é só através do nosso centramento que nós vamos encontrar a postura adequada de como prosseguir e como auxiliar. Mas se é que queremos ajudar de alguma forma dentro do direito, então, por assim dizer, nós também temos que ter essa postura internalizada o tempo todo. Então, não tem trégua. O tempo todo eu preciso estar centrado em mim mesmo para que eu não receba aquilo que vem externamente e caia nessa armadilha, e também para que eu possa ajudar de uma forma que essa outra pessoa vá para algo maior. Né? Mais abrangente. O Bert, deixa eu ver se eu lembro as palavras, mas ele fala assim, na Ordens da Ajuda, ele diz, né, a pergunta que você pode fazer assim, como eu posso ajudar de uma forma que essa pessoa siga para algo mais abrangente? Né? Então, sair desse olhar tão restrito assim. E eu vejo aqui que com uma frase, com uma pequena frase, ele vai delineando um caminho totalmente diferente. E aqui também me chamou a atenção, que eu queria compartilhar com vocês, nessa constelação, quando ele fala assim, quem é capaz de penetrar os segredos do amor? Né? Quanta coisa se revela dentro de uma constelação familiar e dentro desse amor tão profundo. E aí, nesse caso, ele diz assim, a mãe que rejeita o homem, rejeita o filho. Por que isso? Porque, é claro, esse homem, né, que é o pai dessa criança, ele está nessa criança. E todas as vezes que a mãe olha para essa criança traz também o pai, que é esse homem. Então, se ela rejeita esse homem, também esse filho, é difícil para a mãe acolhê-lo por completo, em sua plenitude. Porque ele vai trazer também a parte que corresponde ao homem. Né? O filho traz em si o papai e a mamãe. Então, por isso, o tempo todo, os filhos mostram para nós algo dos dois, né? Do pai e da mãe. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida a respeito dessa parte da leitura? Outra parte interessante, assim, em outros livros tem outra tradução. Quando ele fala dessa história do caminho, eu lembrei disso porque eu falo isso aqui para as crianças aqui em casa. Para os meninos, né? Porque eu falo crianças agora, eles já me olham meio feio. E aqui a tradução está assim, ó. Quando o pai diz para o seu filho, minha bênção será acompanhar numa parte do caminho da sabedoria. Em outro livro está assim, minha bênção será acompanhar-te por um trecho, no início do caminho do saber. E é muito interessante isso, né? O pai também saber até o momento em que acompanha esse filho, dá esse suporte para que também esse filho possa seguir por si mesmo com aquilo que recebeu dos pais. Então eu acompanho por um trecho no início do caminho do saber. É muito bonito isso. Se não tiver dúvidas, Larissa, o Renê está aqui conosco. Isso, era isso que eu ia falar. Aí, Renê, a gente começou assim falando sobre a dúvida que tinha ficado anteriormente sobre a questão da adoção. Eu disse assim que eu particularmente não fui atrás para fazer pesquisa, né?
mas que você tinha passado algo sobre a possibilidade da adoção no direito alemão do avô, não é isso? Acho que a pergunta era sobre isso. Você quer falar alguma coisa? A Larissa também tem um recadinho seu ali. Eu acho melhor ele falar, mas eu anotei aqui os tópicos que ele me mandou na mensagem, porque ele fez a pesquisa bem completa. Vou dar uma passada rápida aqui, Marcos, né? Olhar aí o grupo entre um atendimento e outro. Conversamos, né, Larissa e eu, sobre essa questão que ela colocou. Na verdade, abrangeu bastante para mim, porque eu sempre trabalhei com o conceito de guarda e tutela e eu nunca tinha me atentado muito a essa questão do pátrio poder, né, da adoção em si. E sim, é possível na Alemanha os avós adotarem, né? Existe todo um contexto, né? Talvez Primeira e Segunda Guerra, né? Uma forma de assegurar aí direitos, né? Logicamente que isso é tudo visto dentro da vara da infância, da família, né? Isso é avaliado. Um adendo que eu vi lá no site alemão falava que um adolescente, a partir dos 14 anos, ele já pode decidir o que ele vai fazer com a vida dele. E o juiz valida isso. A partir dos 14 anos já o juiz valida essa opinião do jovem. Se sim, se não, se quer, se não quer, né? Então, sim, no direito alemão isto é possível e tem tudo a ver com a história lá, né? Mas em todos os sites deixa bem claro que isso sempre é avaliado, todo o contexto ele é olhado, quer dizer, o mesmo cuidado, né, que a Larissa também destacou aqui no Brasil com o ECA, né, que ela até falou a palavra, né, que o nosso ECA é muito sistêmico, sim, né, tem tudo isso, né? Mas só fazer esse adendo, eu acredito que a Larissa possa acrescentar ainda mais, porque foi ela que também trouxe essa questão, né, e ela me incentivou aí a fazer essa pesquisa. Então, eu passo a palavra aí para a Larissa, inclusive eu vou deixar vocês por enquanto, né? Não sei se ainda consigo voltar hoje, mas eu só vim dar uma rápida passada aqui. Valeu, Renê, obrigado. Então vai, Larissa. Obrigada, Renê. Outros pontos assim importantes na pesquisa que ele me passou, que é muito natural lá na Alemanha que os avós assumam a guarda e a tutela dos netos. Isso é super natural. Mas a adoção só é vista se os pais falecem. Se os pais falecerem, aí os avós podem entrar com um pedido na justiça e esse pedido vai ser avaliado. Então, para os avós na Alemanha terem a possibilidade de adotar, é preciso então que os pais tenham falecido. E mesmo assim, esse pedido de adoção ele vai ser analisado. E daí é isso, né? Que na Alemanha, com 14 anos, o jovem pode decidir com quem se quer ou não ficar com os avós, essa opinião é considerada. No Brasil é um pouco diferente, essa idade para ser ouvido já é a partir dos 12 anos, mas não é uma obrigatoriedade, é uma escuta também não é assim, eu quero ficar ou não quero ficar, o juiz vai considerar, tem todo um contexto. E no Brasil, os avós, os ascendentes, os irmãos não podem adotar. Daí foi bem bacana a conversa que eu e a Renê tivemos, assim, de como o nosso ECA é sistêmico e na hierarquia. Ora, se os meus avós, eles são sempre maiores que eu, então eles são bem maiores, então por qual é a necessidade de transmutar isso no documento jurídico, num papel, fazer com que eles passem a ocupar um lugar dos meus pais? E que confusão não é um irmão adotar outro irmão, se eles estão na minha linha colateral, né? Se eles são iguais, estão na minha linha colateral, que peso isso pode trazer? Agora, óbvio que historicamente as legislações elas se organizam para proteger pessoas, para proteger interesses, às vezes também para proteger patrimônio também. Então, achei muito legal que o Renê pôde esclarecer. Eu sempre fiquei com essa dúvida desde a primeira vez que eu li o livro e achei muito bacana o Renê ter feito essa pesquisa e a gente avançar um pouco mais, conhecer outras realidades. Te agradeço, Renê. Cleusa, podemos seguir, então. Cleusa, seu microfone está desligado. Supervisões. Heller, agora vamos tratar de casos de supervisão.
Quem tem um caso de supervisão? Menino queimado. Hering para uma educadora. Qual é a questão? Educadora. Há 10 anos cuido de um menino que sofreu queimaduras graves aos 3 anos. Sua mãe morreu queimada num incêndio. Ele conheceu seu pai há apenas 3 anos, mas não tem nenhum contato com ele. Hering, por que não o conheceu antes? Educadora. Os pais viviam separados. A mãe havia expulsado o pai antes. O menino, primeiramente, foi criado pelos avós, mas sofreu muitas agressões vindas de fora. Ou seja, foi muito rejeitado devido à sua aparência monstruosa. Hering, como ocorreu o incêndio? Educadora. Provavelmente foi ele quem o provocou. Hering, o menino? Educadora. Sim. Morava em uma república na qual ninguém se preocupava com ele. A mãe era viciada em drogas e acreditam que ele estava brincando com fogo. Hering, quem provocou o incêndio? Educadora. Ele, com certeza que não. Hering, foi a mãe, claro. Em vista das circunstâncias, não podemos culpar o menino. Quantos anos ele tem agora? Educadora. 18. Hering, qual é o outro problema? Educadora. Ele vive há 10 anos conosco no orfanato. Foi ele quem escolheu o orfanato. Ele quis ir para lá. Até agora tem feito tudo, escola e profissão, mas agora mas não tem alegria de viver. É muito depressivo. Às vezes tem a sensação de que essas questões mal resolvidas o sufocam. Hering, porque o pai nunca fez nada a respeito. Educadora, não sabemos. Hering, foi feito contato com ele? Educadora, por parte dos avós, sim, mas eles controlavam isso um pouco para proteger o menino queimado. Hering, ele deve ir para o pai. Desde o começo, devia ter ido para o pai e para mais ninguém. Ok, isso seria o primeiro passo. Menino queimado. Continuação. Hering, após um longo intervalo. Agora vou continuar trabalhando com o caso da criança queimada. Vamos constelar a criança, a mãe, o pai e os avós. Vou escolhê-los e você os posicionará. A mãe fica em frente ao menino. Seus pais ficam atrás dela. O pai do menino fica separado. O menino coloca uma mão em frente à barriga. Depois, ambas as mãos em frente à boca e em frente ao pescoço. A mãe está com ambas as mãos em frente ao peito. Sua mãe e seu pai estão com os punhos fechados, principalmente o pai. Após um instante, Hering vira a mãe para os seus pais. Nesse meio tempo, o pai do menino vai até ele. Os dois se abraçam afetuosamente. Hering, acho que isso é o suficiente. Há uma energia assassina aí, assumida pelo pai da mãe. Algo deve ter acontecido. Olhe para os punhos. Olha para os punhos dele. O menino deve ir para o pai. Ele não pode ir para sua mãe, pois a energia assassina é muito forte lá. Hering para o pai da mãe do menino. O que há com você? Pai da mãe do menino. Uma fúria incrível, é inexplicável. É um arrepio gelado. Hering, algo aconteceu aí. E aí está. Ok, certo, obrigado. Para o representante do pai da mãe do menino. Saia do papel. A melhor forma é curve-se brevemente diante da pessoa que você representou. Então, se vire para o outro lado. Certo? Ok. Hering após um instante para a educadora.
Sabe o que você pode dizer ao menino? É melhor ser queimado do que ser assassino. O pai sonhava. Helen para um educador. Qual é a sua questão, educador? Acompanhamos um caso em nossa instituição há mais de 10 anos. Trata-se de 4 irmãos que, durante a puberdade, desenvolveram-se de forma bastante diferentes e complicadas, causando dificuldades na família adotiva. Acreditamos que os pais adotivos não respeitaram o sistema de origem, que se tratou mais de uma afirmação verbal. Adicionalmente, vieram os temas derivados do sistema de origem. Há muita morte aí. Das 4 crianças, os 2 meninos já tentaram se matar, ou seja, sempre se colocaram em risco e também tinham atitudes criminosas. As meninas seguiram um caminho diferente, mas também não muito saudável. Hélio, são 2 meninos e 2 meninas? Sim. Hélio, e o que vocês sabem sobre a família de origem? Educador. A mãe biológica tem ao todo 6 filhos, de 3 pais diferentes. Os 2 primeiros, um menino e uma menina, do mesmo homem. Os 3 homens já foram presos devido a álcool e violência. O que está mais óbvio para nós é que havia 13 filhos no sistema de origem do pai dos 2 filhos mais velhos. 10 desses 13 filhos morreram. Eles morreram de fome ou em um acidente fugindo durante a guerra. Ele é o último desses 13 filhos que sobreviveu. Hélio, gostaria de olhar isso junto com vocês. Vou fazer isso de forma separada, trabalhando cada vez com os filhos de um dos pais, uma vez que se trata de destinos diferentes. Tomemos, então, o que você disse por último, a família na qual 10 filhos morreram. Hélio, porque o pai foi preso, educador, supostamente por ter deixado de pagar pensão. Hélio, com certeza, supostamente, qual foi o motivo real, educador? Ninguém fala sobre isso. Isso é o que está em primeiro plano, o que sabemos. Hélio, por quanto tempo ficou preso? Educador, por mais ou menos 2 anos. Hélio, existe prisão por falta de pagamento de pensão? E por tanto tempo? Não sei muito a esse respeito. Tenho de me informar. Educador, tem mais uma história. A mãe estava grávida de 7 meses do segundo filho, e o homem queria que ela voltasse para ele. Eles tinham se separado. Ele foi drogado até o apartamento da mãe com uma arma na mão. Ameaçou-a dizendo, quero que você volte para mim. Nesse momento, começaram as contrações e o filho nasceu prematuro, com 7 meses. A criança lutou para sobreviver. Pesava apenas 1000 gramas, em quilograma. Há 20 anos, isso era difícil, mas o menino conseguiu. Hélio, a filha mais velha é a irmã dele, educador. A filha mais velha é a irmã. Há uma diferença de 1 ano entre os dois. Hélio, o que houve com o pai do pai, educador? O pai do pai também esteve envolvido com álcool e violência. Houve tensões nas famílias, mas não se sabe de mais nada. Hélio, trata-se, então, da família na qual 10 filhos morreram, educador. Sim, esse é o pai dessas 13 crianças. Hélio, esses 2 são os filhos mais velhos da mãe, educador. Sim, tanto da mãe quanto do pai. Ambos eram bem jovens quando os filhos nasceram, 19 e 20 anos. Hélio, vou começar com o pai e a mãe.
Nossa, vocês continuam me ouvindo? Para o educador, escolha um participante e coloque-os. Ele os escolhe e os coloca frente a frente. Não há movimento entre eles. Helen escolhe uma mulher para representar a filha mais velha dessa relação e a inclui na constelação. Após um instante, o homem vai até a mulher e lhe estende a mão. Após hesitar um pouco, ela vai até ele e apoia a cabeça em seu peito. Os dois olham para a menina. Hellinger, após um instante, para essa menina. O que há com você, menina? Não consigo suportar ver os dois assim. Fico com raiva. Não acredito no sorriso dele. Quero dizer a ele, não minta para mim. Minha cabeça está girando. Hellinger para o educador. Algum dos dois teve relações anteriores? Educador. A mãe foi abusada pelo pai. O pai e a mãe se olham e sorriem um para o outro. Hellinger. O movimento mostra que o problema não está no pai, está claramente na mãe. Hellinger escolhe um representante para o pai da mãe e coloca diante dela, a alguma distância. O homem segura a mulher ainda mais firmemente. Hellinger coloca o homem de lado e a mulher diante de seu pai. A mulher começa a tremer. Hellinger coloca a mão sobre suas costas. Ela bate com as mãos em frente ao rosto e começa a soluçar. Hellinger para a mãe. Olhe para ele. Ela vai lentamente até seu pai e abraça seu pescoço. Eles se abraçam firmemente por muito tempo. Hellinger, após um instante, para a menina. O que há com você agora? Menina, ver isso me agrada. Após um instante, a mãe e seu pai se olham. A mãe quer se afastar do pai. Hellinger vai com o movimento. Após um instante, o movimento vai para outra direção. Curve sua cabeça. Após um instante, ok, agora recue. Ela recua lentamente. Hellinger coloca sua filha a seu lado. E os dois se abraçam de lado. Hellinger aponta com a mão para o pai da filha. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, esse é seu pai. Mãe, esse é seu pai. Hellinger. Na imagem da mãe, o pai dela era o pai da criança. E na imagem da filha também. Hellinger escolhe um representante para a mãe da mãe e a posiciona a uma certa distância de seu marido. A menina se posiciona diante dela. A avó não olha para o seu marido. Ela não olha para o seu marido. O pai da menina vai lentamente em sua direção. Eles se abraçam afetuosamente. Quando olhamos para isso, vemos que se trata de circunstâncias estranhas. Após um instante, vou interromper aqui. Está tudo de cabeça para baixo. Obrigado a todos. Para o educador e sua esposa, vocês têm uma tarefa difícil. Educadora, não podemos fazer nada enquanto instituição, além de reunir as informações. Durante as discussões dos casos, os pais adotivos nunca concordaram que examinássemos a questão. Isso não foi possível. Hellinger, as crianças não estão em boas mãos. Todavia, vocês agora podem entender melhor a menina e aquilo em que ela está emaranhada. Pai, nada me separava mais da minha filha. Havia algo ameaçador da parte da mãe, algo de ruim. Hellinger, temos que deixar isso descansar agora. Talvez a benevolência traga algum entendimento na alma, com o qual vocês possam encontrar outros caminhos.
Ok, Cleusa, vamos dar uma paradinha. A gente leu bastante. E quando o Hellinger parou aqui e falou que estava tudo de cabeça para baixo, eu fiquei assim, eu não estava conseguindo acompanhar também, assim, tanta informação, né? É muita informação sobre os filhos, as famílias. E aí, veja, quando começa assim a ter muita informação mesmo, como isso traz uma certa confusão, não é? Quando a gente fala dessas novas constelações familiares, a gente fala de menos informação e mais movimento que vem do espírito, né? Esse movimento livre. Mas algo me chamou a atenção logo no começo, assim, quando ela disse uma frase sobre os pais adotivos, assim. Uma crença, tá? Eles só falaram assim: acreditamos que os pais adotivos não respeitaram o sistema de origem. E é um ponto central isso, assim, né, dos pais adotivos reconhecerem esses pais biológicos. Nós já falamos sobre isso aqui. E eu me lembrei de uma constelação em que havia um caso, né, de uma criança adotiva, e essa criança ela estava, né, bastante assim inquieta, teve que mudar de escola, e então, sim, dando trabalho. E esses pais adotivos chegaram nesse workshop de constelação. E aí surgiu esse movimento. E a mãe adotiva, ela conseguiu olhar para os pais biológicos. Porém, o pai adotivo tinha uma imagem tão forte dentro dele no seguinte sentido: olha, eu vejo, eu sinto, mas assim, esses pais biológicos fizeram mal ao meu filho adotivo. E isso eu não perdoo nunca. E cada vez o menino ficava pior. E esse pai adotivo, ele estava assim: eu estou protegendo o meu filho. Ele achava que prender esse filho, trancar todo esse acesso aos pais biológicos era a maneira dele de auxiliar esse filho. E esse filho ficava cada vez pior. Esse filho cada vez mais buscava o sistema de origem. E como a gente viu aqui, assim, alguns temas do sistema de origem vêm. E por que vêm? Porque a maneira dos filhos dizerem para esses pais biológicos que também os amam. Né? Tudo de uma forma muito inconsciente, lá dentro do coração. Assim. Então, todas as vezes que eu vejo nas constelações que há uma certa repulsa dos pais adotivos com relação aos pais biológicos, porque julgam esses pais, né, porque alguma coisa fizeram e fizeram algo terrível, né, que eles classificam como terrível, esses filhos que são adotados têm dificuldades, né, porque esse acesso aos pais biológicos está negado. Em alguma aula aqui, bem no finalzinho, eu disse assim, a gente estava lendo sobre adoção, e aí eu até falei assim, nós estávamos falando sobre a palavra renunciar, né? O tema era assim, o filho que tinha que renunciar à mãe. E eu estava transportando isso para adoção, e eu só fiz a pergunta assim, como seria se esses pretensos pais adotivos aí que estão na espera desse filho pudessem dizer internamente: eu renuncio a esse filho. Para onde eles teriam que olhar antes? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu não disse isso, para onde eles olhariam. Porque assim, se eles têm essa disposição e esse amor tão grande de que podem, inclusive, renunciar a essa criança, no sentido de que não é essa criança que precisa trazer algo para completá-los, para trazer a felicidade ou ser o responsável pela felicidade desses pais adotivos, então esses pais, ao dizer assim, eu renuncio também a essa criança, eles olham para o que é essencial também entre eles. E aí talvez possam receber, então, lá na frente, essa criança totalmente livre. E essa criança também pode ser livre. Então, eu só queria chamar a atenção para essa frase que foi colocada aqui. Eu não conseguiria reproduzir aqui o esquema dos filhos, né? 13 filhos, 13, não. Mas, assim, a gente vê que o essencial está aí, assim, também nesse sentido de olhar sem julgamento para esses pais biológicos.
E quando o Bert falou que está tudo de cabeça para baixo, minha cabeça aqui estava bastante confusa mesmo com relação a tudo que foi apresentado. Eu não sei se alguém se sentiu assim também. Ok, Cleusa, podemos ir. Eu quis dar uma paradinha para a gente voltar. Agressores e vítimas. Educadora. Você poderia dizer algo geral sobre como lidar com agressores e vítimas? Segundo o que tem ocorrido aqui, bom e mal, evidentemente, não são como parecem ser. Pode dizer mais alguma coisa nesse contexto? Hélio. No que diz respeito a bom e mal, geralmente é o contrário do que se apresenta. Nessa família que pudemos ver, a força negativa estava na mãe da mãe, educadora. Minha pergunta é voltada para o lado de termos sempre que lidar com o agressor ou que nos envolver com os agressores. Os agressores são sempre rejeitados. Os que cometem abusos são sempre rejeitados. Isso parece estar completamente errado. Tem de haver outros caminhos, pois dessa maneira não chegamos a objetivo algum. Hélio. Só podemos lidar com um agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então, ele amolece, não antes. Qualquer intervenção o endurece. Devemos ter muito cuidado. Vou dar um exemplo. Há muitos anos, realizei um curso na Suíça. Uma assistente social disse haver uma menina que havia sido abusada pelo avô e pelo tio. Ele queria denunciá-los. Disse a ele que para não fazer isso. É ruim para a criança quando os agressores são denunciados. Encontrei-me com ele alguns anos mais tarde. Ele disse que os dois haviam sido condenados. Perguntei a ele como estava a menina. Ele disse que ela tentava pular da janela constantemente. Ele causou isso com a denúncia. As vítimas são leais. Na verdade, são proibidas de demonstrar isso. Vimos isso aqui. A pressão geral diz que se trata de algo terrível e, por isso, não podem demonstrar o amor. O pior, na verdade, não é o ato. Não quero atenuar isso, mas as ações de certas pessoas intimidam as crianças e as impedem de mostrar seus sentimentos de verdade. Uma coisa está clara: há um amor profundo aí. Apenas após reconhecê-lo, é possível fazer algo para retirar a criança desse emaranhamento. Nesse sentido, isso é um passo muito importante. Vou dar um exemplo. No México, fizemos uma constelação de uma sobrevivente do Holocausto. Ela estava bastante agressiva. Coloquei representante para as vítimas e para os agressores, e ela se colocou em frente aos agressores, de maneira desafiadora. Um deles disse a ela: enquanto você me olhar dessa forma, ficarei cada vez mais forte. Se você for humilde, não conseguirei mais ficar de pé. A maioria dos agressores se sentem superior. Quando no trabalho social alguém se sente superior a um agressor, ele também se torna um agressor. O sentimento de superioridade faz com que nos tornemos iguais a ele. Também temos sentimentos agressivos e o levamos à justiça. Então, somos idênticos ao agressor ao combatê-los dessa maneira. Precisamos ter cuidado aqui. Nesses casos, sempre tenho a criança em vista. Pergunto-me o que se passa na alma da criança. Também não estou defendendo que não devemos levar essas questões à justiça. São duas coisas diferentes. Uma é de responsabilidade das autoridades públicas.
Contudo, quem tem a criança em vista não deve confundir as coisas. Ele não deve, simultaneamente, iniciar essa perseguição. Só assim podemos ajudar a criança. Educadora. Tenho mais uma pergunta sobre as pessoas que atuaram como representantes. No caso de um abuso, quando é colocada na constelação uma mulher que tenha vivenciado um abuso em sua própria história, ela reage de forma diferente de alguém que não tenha vivenciado isso pessoalmente. Isso faz diferença na constelação? Em geral, não. Quando é assim, ela também pode resolver algo para si, vivenciando isso. A interrupção. Alguém tem mais algum caso de supervisão? Qual é a sua questão? Educadora. Há um ano acompanho uma família bastante jovem, com 3 crianças pequenas. Ambos os pais foram criados em um orfanato. A criança mais velha esteve há pouco tempo com uma família tutelar. Há uma grande tensão na família, uma grande pressão. As crianças parecem ter sido adestradas. Até o cachorro vai para o canto quando o pai entra em casa. Algum dos pais esteve antes em outra relação? Educadora. Não, eles estão juntos desde muito cedo. Mas há muitas histórias de crianças entregues para adoção. E ele, não. Continuo com a pergunta. Houve alguma relação de algum dos dois? Anterior de algum dos dois? Educadora. Não se sabe de nada. Está claro que o homem deve estar representando alguém da família da mãe. Educadora. Talvez o irmão dela. Ele está na cadeia. A mãe foi casada 5 vezes e depois ainda teve mais 2 parceiros. Os filhos dos 2 primeiros casamentos foram sujeitos à adoção forçada. Sua mãe teve 2 filhos. Ela e um irmão que agora está na cadeia por causa de drogas. Aí tem mais um filho de um para o grupo. Quem ela não mencionou? Educadora, o pai dos 2. Exato. É ele o importante. Tudo que não é mencionado é importante. Isso já é suficiente. Vamos colocar primeiro o pai, a mãe, os 3 filhos e um cachorro. Precisaremos, obviamente, de um representante para o cachorro também. A representante da mulher tampa os ouvidos fortemente com as mãos. A criança mais nova cai no chão e fica deitada. Helen escolhe um representante para o pai e o coloca diante da mulher. Ela continua tapando os ouvidos, vira-se para o outro lado e dá alguns passos para fora. Helen escolhe uma mulher e a coloca ao lado do pai da mulher. Helen para a mulher. Vire-se, abre os olhos. Ela continua com ambas as mãos na cabeça. Helen para a educadora. Pela reação, algo de muito ruim deve ter acontecido. Helen para a mulher. O que você está vendo, mulher? Minha cabeça, golpes, cabeça esmagada. Helen escolhe mais um representante e o coloca deitado de costas entre a mulher e sua mãe e seu pai. A mulher continua segurando a cabeça com ambas as mãos. Então caminha para trás. Sua mãe vai em sua direção. Ela foge, mas a mãe a persegue. Ao se aproximar de seu marido, este a toma nos braços e a segura firme. Helen para a mãe da mulher. Olhe para o chão. Olhe para a morta no chão à sua frente. A mãe da mulher se vira para a morta.
Então se ajoelha e a toca. Após um instante, a mulher tira as mãos da cabeça. Ela se acomoda junto ao seu marido e os dois se abraçam. Hellinger, após um instante, para a primeira criança. O que há com você? Primeira criança. Quero ir embora daqui. Não quero olhar. Estou oscilando entre colapsar e me rebelar. Quero ir embora. Hellinger para a educadora. Houve um assassinato na família. Podemos ver isso também pela reação da terceira criança que caiu no chão. A pergunta é apenas: onde? Educadora. Sei apenas de um aborto dela. Fora isso, não sei de mais nada. Hellinger, vou interromper por aqui. Vou deixar que permaneça como está. Obrigado aos representantes. Hellinger, como o cachorro se sentiu? Cachorro. Tive compaixão pelo meu pequeno dono. Hellinger para o grupo. Com relação ao procedimento, interrompi a constelação 2 vezes, sem prosseguir depois. Esse é o procedimento. Esse é o procedimento correto. Quando algo não prossegue, devemos interromper. A interrupção é uma medida terapêutica. Reconhecemos os limites que nos são impostos. Geralmente, a interrupção ocorre no ápice da energia. Então, algo entra em movimento na alma. Não na própria alma. Algo entra em movimento no sistema. Agora devemos confiar nisso. Anteriormente, obtivemos uma informação importante com relação à cabeça. Havia algo relacionado à cabeça. Eu levaria isso a sério. Cabeça esmagada. Aí vemos o que acontece. Algo entra em movimento. Isso basta para começar. Para os educadores. Sempre fico admirado com o que vocês assumem para si. A educadora que trouxe o caso. Tenho mais uma pergunta rápida. O pai é muito agressivo, verbalmente agressivo. Isso pode ter algo a ver com isso? Ou será que está mais relacionado com a história dele e de sua família? Isso foi o que ele me disse. Porque ele percebe que interrompe tudo por toda parte e tem medo de matar alguém e foge de autoridades o tempo todo. Hellinger. Naturalmente, isso também é algo importante nele. Mas aqui ele foi o mais tranquilo. Também devemos ter em mente que, nas relações de casal, existe o estranho fenômeno de que um assume algo pelo outro. Isso chega ao ponto de um parceiro se matar no lugar do outro. Devemos tomar cuidado aí. Porém, ficou claro para mim que tínhamos de começar pela mãe. Geralmente, ao contrário. Você queria começar com o pai, mas geralmente ao contrário. Educadora. Ainda tenho uma pergunta sobre a constelação. Como devo proceder quando a família quiser saber o que surgiu na constelação? Eles não vieram comigo, mas a pergunta vai surgir com certeza. Como posso lidar com isso? Hellinger. Diga exatamente o que aconteceu, sem comentários. Uma criança caiu no chão, a outra se virou para o outro lado, uma segurou a cabeça. Exatamente isso. Apenas conte como foi, sem fazer perguntas. Veja, então, o que acontece. Educadora. Sem avaliar também, sem avaliar. Isso é muito importante. Simplesmente descreva o que se passou. Ok, Cleusa. Esse finalzinho é interessante, né? Sem avaliar, mas eu não posso falar nada, né? Eu não posso dar a minha opinião aqui, eu não posso fazer alguma coisa. E isso é vigente, né? Para os educadores mesmo, assim. E o Hellinger fala como é vocês assumem algo, né? Todos aqueles que estão nessa posição de cuidadores têm que tomar muito cuidado com relação a isso, né? De não assumir algo que é do outro. E nessa leitura que a gente estava falando dos agressores,
e até por conta do horário, eu só queria deixar assim. De que os agressores precisam? Eles precisam do nosso amor. Esse é um tema. Cada vez que eu tento confrontar com esse agressor, eu gero ainda mais agressão, ainda mais violência, ainda mais desespero no sistema. Os agressores precisam do nosso amor. E aí só um comentário breve também, assim, que vocês viram que o Hellinger colocou um cachorrinho aqui, alguém para representar o cachorro. A ressonância que existe também com os animais de estimação, então assim, né, com todo o sistema, com os seus donos. É muito interessante isso também, o quanto esses animais também assumem algo pelo sistema. Então tem muita coisa aqui, mas hoje foi mais assim, caso, né? Então eu não sei se ficou alguma pergunta, Larissa, em aberto, alguma coisa, e fico à disposição de vocês. No chat eu não estou vendo nenhuma pergunta e também não tem ninguém com mão levantada aqui. Podemos encerrar, então? Sim. Obrigado por estar aqui com vocês, mais uma vez. Obrigado, Larissa, por todo esse suporte. Cleusa, querida, que hoje fez a leitura. Eu vi no começo, né, que a Larissa estava perguntando, quem pode fazer a leitura? Ainda bem que a Cleusa fez isso por todos nós também, assim. Então é sempre uma honra estar aqui com vocês. E obrigado aos idealizadores desse grupo aí, né, a Milton, a Alice, o professor Renato, que iniciou isso daqui, não sei, vamos ver se ele retorna. Muito bom, gente, muito obrigado mais uma vez estudar aqui com vocês. Uma ótima noite. Muito obrigada a você, Marquinhos, receba nosso carinho, nossa gratidão. Cleuzinha, um beijão, grata pela sua maravilhosa leitura e disponibilidade. E até a próxima terça, pessoal. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau. Sônia, você voltou. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, boa noite.